Olá, pessoal! Vamos ter uma aula super incrível agora, com uma convidada super especial, que é a doutora Thaís Paiva, de Belo Horizonte. Ela é ginecologista e mastologista. Vamos falar sobre os cuidados que a mulher deve ter com a saúde e o que acontece, quais são as mudanças após os 40. Vem com a gente, vai ser incrível, tá bom? E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Tati. Tudo jóia? Muito bom, estamos aqui, né? Hoje vamos falar aí mais um pouquinho sobre mulheres, sobre condições específicas de mulheres, o que é muito importante, né? E hoje eu quero muitos corações também, tá bom? A gente vai distribuir amor aqui hoje, né? Falando aí das mulheres, dessa questão de climatério, menopausa. Como a doutora Thaís é mastologista, a gente vai falar um pouquinho também de câncer de mama, né? Um assunto que é importantíssimo e a gente pode aproveitar da presença dela para fazer perguntas, tá bom? Conceição, que bom que você está aqui. Vani, Margarete, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui. E a doutora Thaís já deve estar quase entrando. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Eu desejo para todas vocês muita luz, muita paz aí para os seus familiares, tá bom? Porque isso é tudo de mais maravilhoso que a gente pode ter, não é? Para a gente viver com tranquilidade, porque já tem tanto problema no dia a dia, não é verdade? Quem aí? A Thaís entrou, ó. Muito bom. Vamos, tá certo. Aguardando. Olá, Ok. Olá, doutora Thaís, tudo amor, bem? tudo em Eu paz e tô bem. você? Quanto tempo, não é? Pois é, eu só vejo a Tati e não te vejo. Então, Tudo é bem? isso que dá morar no Ó, interior, né? Ainda com não, essa mas tem pandemia, né? jeito. É isso mesmo. Qualquer hora eu estarei aí, se Deus Tá quiser. bom. Um Tô prazer sempre. precisando. Thaís, te agradeço muito por você ter aceitado o meu convite, Que tá? É isso. uma honra e um prazer enorme ter você aqui com a gente, Muito tá? obrigada a vocês, né? Então, é muito bom a gente ter pessoas com conhecimento, né? E o nosso objetivo é exatamente esse, passar para as pessoas que estão aqui com a gente conhecimentos que às vezes fica difícil de procurar por aí, e às vezes não tem coragem de perguntar, né? Essa Então a gente vai informação é muito aproveitar importante, né? isso, a gente vai aproveitar o dia aqui à noite, né? Aqui hoje, para a gente colocar aí. E aí, pessoal, podem fazer pergunta, tá bom? Claro, estou à Aproveita aí, disposição. né? E na medida do que a gente for conseguindo, a gente vai respondendo, tá bom? Isso, Então é o combinado. seguinte, vou repetir, hein? Quero corações aqui para nós, porque a gente vai distribuir coração aqui com todo mundo. Aí, agora sim, agora eu vi coração. É isso aí, gente. Vamos doar amor, tá bom? A gente precisa disso para ser mais feliz, né? Bom, a gente vai iniciar e antes da gente ir direto para o tema, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? E também no nosso canal do Telegram. Lá no YouTube a gente tem vários vídeos com muitos profissionais excelentes, muitos temas bacanas, que são vídeos desde janeiro de 2020, 2 por semana. Então todas as aulas estão lá, tá bom? E a de hoje também vai ficar gravada lá, vai ficar gravada aqui no Instagram. E então, para vocês se inscreverem, cliquem aqui no link da bio, que vocês serão direcionados para os canais que vocês interessarem. No Telegram, a gente se comunica mais vezes por semana, tem conteúdos exclusivos, então vale a pena participar também, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje vamos falar sobre os cuidados com a saúde da mulher e é,
o que que a gente tem que fazer, né, para cuidar, o que muda após os 40, que são muitas mudanças. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Doutora Thaís, mais uma vez, boa noite. Boa Vou noite. deixar um segundinho para você se apresentar e dar um oi, uma boa noite aí para o pessoal, tá bom? Olha, bom, vou me apresentar para o seu público, né? Que o meu nome é Thaís, Sim, com né? certeza. Eu sou ginecologista e mastologista, né? Tenho uns aninhos já de formação, né? E sou uma pessoa que trabalha muito, né, Adriane? Você já me conhece de algumas oportunidades, com uma medicina que a gente chama de medicina integrativa, né? Que é uma medicina que olha o olhar do todo do paciente, né? E não só foco num problema, é o foco na saúde, principalmente na prevenção. Né? Então, esse que é o meu objetivo maior. É claro que a gente trata o que precisa, né? Mas o meu Sim, foco maior é dar saúde para vocês, e a saúde a gente consegue mais prevenindo mesmo, né? com certeza. Muito bom, né? É interessante, Pessoal, falando do motivo da live hoje, né? O que que muda depois dos 40? Eu recebi umas mensagens hoje no meu stories, foi engraçado demais. Falando assim, o que que não muda? Porque muda tudo, é verdade, é verdade. né? Muda tudo mesmo, Não muda tem tudo. jeito não, é Mas, uma data muito emblemática, né? isso. E a gente tem que aprender a lidar com isso de bem, né? Ficar Sabe por bem. Para quê? isso a gente Você tem sabe que por quê que a prevenir. gente precisa? Interessante uma coisa, um dado que eu vou te passar. Há uns anos atrás, e não são muitos, né? A gente tinha uma expectativa de vida da mulher brasileira de 50 anos. Então, quer Verdade. dizer, a mulher, ela entrava em menopausa e morria, ou ela às vezes nem entrava e já morria antes, e a gente não tinha essa preocupação, né, com saúde depois de 40 anos. Não existia É, isso. Hoje a é, expectativa da mulher brasileira é 83 anos, alguns estudos falando então, 85. Então, se a gente então, considerar que a gente, né, depois dos 40 aí a gente começa a ter um declínio das taxas hormonais, entre menopausa e entre 45 e 50, a gente tem um terço da vida da gente em menopausa, isso, né? E isso é é, interessante, porque a gente precisa de alguma forma ter uma qualidade de vida nessa fase, né? Não dá para ser de sim, com qualquer jeito, certeza. né? Não, não dá mesmo. Nem pode, nem deve, né? A gente tem que É, aproveitar, porque são muitos anos ainda para viver. não é? Então, a gente tem que escolher ser plena e feliz, né? Isso E mesmo, saudável. mesmo. Fazer boas escolhas. Isso, exatamente. Isso é muito importante, né, pessoal? Boa noite para quem está chegando agora. A gente está aqui com a doutora Thaís, de Belo Horizonte, que é ginecologista e mastologista. E a gente vai começar agora, então, a trocar uma ideia nesse tema aí, né? Doutora Thaís, eu gostaria de falar primeiro a respeito aí do climatério, que às vezes é uma palavra até estranha para muita gente, né? É. Gostaria que você falasse aí. Travou? Oi. Travou um pouquinho. Travou, repete a pergunta. Tá bom. Eu queria que você falasse sobre aquela palavra estranha que às vezes tem muita gente que nem conhece, que é o climatério, né? E aí, Sim. em uma idade média, assim, que mais ou menos isso acontece, e o que que é o climatério? Então, vamos lá. A gente tem que, na verdade, o climatério, quando a gente fala de climatério, é uma fase, né, que envolve alguns anos antes da menopausa propriamente dita e alguns anos depois. Então, a gente tem que entender a palavra climatério como uma fase da vida da mulher, onde vai acontecer uma queda progressiva dos níveis hormonais, porque a gente acontece uma falência do ovário. Né? Então, o ovário da mulher é o órgão onde é produzido estrogênio e progesterona, né? Que são os dois hormônios femininos que têm um monte de função no corpo. E esses hormônios eles vão progressivamente deixando de ser produzidos por uma falência desse órgão, né? Do ovário. Então, na verdade, a gente nasce com um número fixo de folículos no ovário. E esses folículos eles vão sendo gastos, né?
mensalmente aí nas menstruações e mesmo quando a paciente não menstrua, ele vai sendo gasto. Então, assim, aí vai chegar uma hora que não vai ter mais folículo, não vai ovular mais e esses níveis hormonais eles vão diminuir. Então, a menopausa é a última menstruação. Então, a gente considera que é o último sangramento. Esse é o conceito. E o climatério é a fase que engloba alguns anos antes. Normalmente começa com 4, 6 anos antes da última menstruação. E pode durar aí, depois que para de menstruar, até 10 anos. Então, é uma fase onde a gente precisa ter alguns cuidados importantes para a gente poder minimizar os efeitos dessa falta desses hormônios. Certo. Uhum. E quais são os sintomas frequentes nesse período, então, do climatério? Então, a questão de sintoma em relação ao climatério, é claro que tem alguns mais ou menos prevalentes, mas eles são muito individuais e vão depender muito de hábito de vida, né? E da relação, às vezes, que a mulher tem com alguns sintomas. Então, tem alguns sintomas que para algumas pessoas vão ser péssimos, tem outras que vai passar despercebido. Então, assim, o que a gente normalmente vê, né, no consultório são as ondas de calor, né, que são os mais clássicos, né, que elas podem acontecer aí de 10, 20 vezes durante o dia, e isso pode ter um problemão em termos de qualidade de vida. Às vezes a mulher é uma mulher, né, empreendedora, dona de, né, alguma coisa, empresária, médica, né? Não estou dizendo assim, no meio de uma reunião acontece aquela onda de calor, né? Então, assim, às vezes a paciente também, uma dona de casa, está lá no meio do cuidado com os filhos, aquela confusão, e aquilo incomoda, né? Então, a onda de calor é o sintoma mais característico, né? Mas assim, ele vem e ele às vezes ele some, a paciente para de pensar nisso, né? Mas muitas pacientes nos procuram pela onda de calor, né? A gente chama de Deixa eu fogado. aproveitar e te perguntar sobre essa onda de calor. Uhum. Existe aí uma conversa de pessoas que não que são leigas, né? Como eu, Sim. que falam muito na cápsula de amora. O que você Aham. tem a me falar? Isso é comprovado? Não é comprovado? Como é que é? Existem Funciona? alguns estudos que mostram que o extrato da amora ele pode ser importante, porque na verdade tudo é uma questão de receptor. Receptor celular é igual chave e fechadura. E essa questão do extrato de amora ele pode ligar no receptor onde esses hormônios ligam nas células. Então ele pode ser benéfico sim para algumas pacientes. Mas a grande questão é que a gente tem um fator de confusão muito importante nesses estudos, que é o efeito placebo. Então, o que é isso? Sim. Então, quando você toma alguma coisa acreditando que aquilo vai dar certo, a gente tem 30% de chance de dar certo. A gente já sai com 30% de chance. Então, assim, eu falo que essas terapias que a gente chama de alternativas, que elas são importantes para pacientes que não podem usar hormônio, né? Então, elas são muito importantes, mas a paciente também é individual. Tem paciente que resolve muito e tem paciente que não vai. Não é bom. E essa onda de calor, Adriane, ela é muitíssimo importante porque ela dá um impacto não só na qualidade de vida durante o dia, mas à noite. Porque com muita frequência ela acorda a paciente à noite. E se ela acorda a paciente à noite, ela fragmenta o sono. Então, uma vez que ela começa a fragmentar o sono, ela começa a dar outras alterações hormonais que vai gerar problemas cardiovasculares, problemas até cognitivos, sabe? De pensamento, de organização de ideia, né? Quem nunca ficou uma noite sem dormir não sabe que no outro dia a cabeça da gente não presta, né? Fica muito ruim mesmo. Então, assim, essas questões todas, né? A onda de calor, ela não é só o mal-estar ali temporário, né? Ela tem uma relação com outros desenrolares, né? E por isso ela tem que ser uma coisa avaliada com muito critério para a gente poder sanar ela o quanto antes, né? Então, Então, vamos... no caso, eu sinto muito mais calor à noite do que durante o dia. É Será muito que tem frequente. alguma relação com a minha ocupação, por exemplo? Eu estou ocupado o dia inteiro e nem percebo?
Ou Às não? vezes pode ter, e às vezes é uma característica comum de ter essa. A gente chama, às vezes, não é nem onda de calor, tem uma sudorese noturna, né? Um suor. Às Aham. vezes tem que trocar até a roupa de cama, briga com o marido, liga o ar-condicionado, o marido morre de frio, e aí desliga o ar, põe o Igual desse jeito. cobertor, né? É porque, na Desse jeito. verdade, a falta desses hormônios, a gente altera o centro termorregulador nosso a nível cerebral, sabe? Então, assim, Aham. muda mesmo, muda o centro de termorregulação. Então, Aham. é muito comum isso à noite, sabe? Aham. Aí, então, o fogacho é o primeiro, né? Essa questão das alterações de sono, né? A fragmentação do sono, insônia é muito frequente, e isso é um sintoma que a gente também precisa cuidar dele, porque ele atrapalha, né, um monte de coisa. É, a vida, né? Às vezes uma fadiga crônica, né? A paciente chega cansada, ela está sempre cansada, ela não tem disposição para o dia, né? Ela já acorda cansada, isso é uma coisa É. importante. É, Uhum. então, fogacho, sono, a questão de mudança de pele, cabelo, unhas, né? Que a gente tem isso, uma queixa muitíssimo frequente, né? Às vezes a Sim, paciente é chega e verdade. fala, meu cabelo tá caindo, tá despencando, né? A unha tá fraca, a pele perdeu o tônus da pele. Isso também é falta do estrogênio, né? Porque o Ah, estrogênio, ele é um hormônio que ele estimula colágeno, né? E é, colágeno é vida na Terra, né, Adriana? Então, é verdade. às vezes a gente precisa ter, claro que isso orientado por dermatologistas, né? Às vezes uma suplementação de colágeno aí a partir dos 40 anos, né? Então, cada Certo. pessoa é Aham. individual, a gente precisa, né, cuidar disso aí, mas tem Sim, que ver que isso é uma queixa muito frequente. E outra queixa certo. super frequente é ressecamento vaginal. E com isso piora Uhum. da qualidade da relação, né? Então, Sim. a ressecamento vaginal é uma coisa importantíssima que a gente tem e tem vários tratamentos, né? Então, isso é uma coisa que não pode deixar de falar com o ginecologista. Às vezes, a Uhum. mulher ela fica com muita vergonha, né, de É, falar secamento vaginal, né? É uma situação que às vezes ela fica meio acanhada e tem que conversar com o ginecologista para o ginecologista poder tratar, né, da melhor é, forma. A gente tem tratamentos, né, tanto hormonais como não hormonais e uhum. precisa cuidar disso aí, né? E por último, uma queixa também que é muito frequente nesse período do climatério é a mudança da composição corporal, né? Então é Sim. uma coisa Essa é que cruel. acho que você vê, né, muito pela sua profissão, né? Então a gente tem essa questão de uma mudança importante. E eu queria só que vocês entendessem por que que acontece isso. Porque, na verdade, a gente tem o estrogênio, que é o hormônio feminino, que ele é que dá essa formação do corpo da mulher, cintura fina e bumbum e coxa maior, né? Essa formação Uhum. de violão, né? Essa formação do corpo feminino, do feminino, isso é dado pelo estrogênio. Uma vez que a gente perde o estrogênio, a gente começa a acumular gordura central, começa a acumular gordura na região do abdômen, né? Então Uhum. perde cintura, né? Perde cintura, você começa a perder gordura aqui na parte das pernas e do bumbum. Então você vê às vezes o bumbum mais murchinho, a perna mais fina e a barriga, né, mais avantajada. Então isso é Certo. péssimo em termos de estética, né? A mulherada não gosta, claro, e também em É, termos de saúde, porque a gente sabe que essa gordura visceral, ela é ruim, né, do ponto de sim. vista de fator de risco cardiovascular, né? É, Então, quanto é. mais a gente tem essa gordura abdominal, a gente sabe que existe um link aí com o aumento, né, de risco de doença cardiovascular e com isso um É. aumento de morte mesmo, né, que é É. importante. Então, são Thaís, várias coisas Maria que a gente Aparecida está pode perguntando considerar. aqui, Hum? quando a pessoa vive cansada, sem disposição, né? O que que deve fazer? Seria, sei lá, falta de vitamina ou está mais ligado à questão da menopausa mesmo? O que que você aconselha? O que eu mais vejo quando essa questão da falta de disposição, na verdade, são noites mal dormidas.
sabe? Então, eu acho que o sono reparador, ele é muito, 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 muito importante. Acordar bem. É claro que a É, falta do hormônio, né, acontecer, né, pode ser um dos responsáveis por isso, mas não é o único responsável, né? é. Normalmente, uma gestão de sono ruim, né, a pessoa vai acordar cansada, porque ela não descansa, Deu uma né? falhadinha Oi, tá me na ouvindo? internet. Pessoal, vamos lá. Para quem está Voltou? chegando agora, estamos com a doutora Thaís. Deu uma falhadinha aí, Thaís. Hum. Então, a Ainda questão está da- em pé. do sono, tá me ouvindo? Sim, agora voltou. Essa questão do sono, né, que a gente está dizendo, que a gente precisa cuidar, né, do sono reparador, né? Então, o que eu É, vejo muito é que essas mulheres nessa faixa etária, elas param de respeitar o ritmo circadiano delas, né? é. Começam numa loucura de inventar 1.150 coisas para fazer até 11h30, meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia tem que acordar cedo para dar conta do dia. E aí não tem jeito, Aí né? não dá conta, né? O organismo da gente ele foi feito, né, para a gente dormir um pouquinho depois do pôr do sol, né? Assim, depois aí para a gente poder ter a regulação hormonal, sim, bem feita, né? E aí a Aham. gente conseguir descansar para a gente conseguir no outro dia ter uma qualidade do dia boa, né? Mas tem que avaliar. Inclusive, Thaís, Da fadiga tem que avaliar um monte de coisa. inclusive, assim, né, já que nessa fase é uma fase onde a gente vai ter uma tendência maior a ganhar gordura corporal, né? O Uhum. sono, ele também está relacionado com esse ganho de gordura corporal, porque ele acaba interferindo nos hábitos alimentares, né? Aumenta a Claro, ansiedade, aumenta o estresse, né? claro. Sabe que essa perda desses hormônios ovarianos, eles vai influenciar numa síntese de uns neurotransmissores que a gente tem a nível cerebral, que eles regulam centro de apetite, né? E sono e vigília. Então, é muito interessante quando a gente pensa em termo bioquímico, né, mesmo, porque realmente existe isso. Às vezes a paciente que nunca gostou de doce, nunca comeu doce na vida, entra em menopausa e vira uma formiga, né? Isso porque a gente altera mesmo essa questão do centro regulador de apetite a nível cerebral, né? São as orexinas que a gente sabe. Então, assim, a gente precisa entender que isso faz parte, né, do processo e tem jeito da gente ir mudando isso aí com algumas alternativas, né? Essa É, questão do sono também, que você disse com composição corporal, é interessante porque se você não dorme bem, você não descansa bem, você aumenta a secreção de cortisol, que é um hormônio, né? E que ele faz aumentar tecido adiposo. Então, se a é. gente aumenta tecido adiposo, né, ele normalmente vai aumentar aqui em cima mesmo, né? O tecido adiposo secundário ao estímulo do cortisol. Então, pessoal, tá vendo aí? Presta atenção, hein? É como a doutora Thaís falou. Se você não dorme, já desanda uma série de coisas na sua vida. Então, É isso aí. cuidado, cuida do seu sono, tá? Porque às vezes você precisa de horas de sono e você não dá atenção para isso, e aí vai atrapalhar uma série de outras coisas que você não quer, eu tenho certeza, né? Não é? Doutora Thaís, agora vamos falar um pouquinho então sobre essa questão de reposição hormonal, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Fazer ou não fazer, né? Quais são os benefícios? Se existe algum prejuízo, quais são eles? Como que funciona isso aí? Bom, terapia de reposição hormonal é um assunto quente, né? Que vai e Muito. volta, né? Vira e mexe, está na mídia. Então, assim, a gente tem que entender que hormônio é uma substância do bem, primeira coisa, né? Que a Sim. gente, desde o dia que a gente nasce, desde lá dentro da barriga da mãe da gente, a gente tem hormônio no corpo. Então, É. hormônio não é do mal. Primeira coisa que tem que entender é isso: o hormônio ele é do bem, Aham. né? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é entender que não existe
receita de bolo, né? Eu não vou É. passar uma receita impressa que eu tenho lá no consultório para todas as minhas pacientes. As doses são individuais, né? A forma de aplicar é individual. Tem paciente que a gente vai usar gel, né, transdérmico. Tem paciente que a gente vai usar oral, tem paciente que a gente vai usar intravaginal. Então, assim, tem várias formas, né, da gente poder dar esse hormônio para a mulher. Eu não sou contra hormônio de jeito nenhum, apesar de ser mastologista, né? Assim, eu Uhum. tive uma fase na minha vida realmente que eu não prescrevi hormônio, vou até explicar por quê, porque quando eu É. estava lá na minha residência de ginecologia e obstetrícia, saiu um trabalho, né, que é o maior trabalho que a gente tem controlado em terapia hormonal, que ele falava que o hormônio aumentava o risco de câncer de mama, né? Só que naquela época, né, foi um trabalho que sofreu duras críticas por causa da população estudada, né, que era uma população mais velha, né, uma média de 60 anos, 62, e o tipo de hormônio também, que eram os hormônios sintéticos, que hoje a gente praticamente não usa mais. Né? Hoje em Ah, dia a gente tem a questão dos hormônios que a gente chama de bioidênticos ou isomoleculares, né? Que são os é. hormônios que a gente dá preferência para poder usar. E alguns estudos mostrando que esses hormônios eles trazem muito mais benefício do que risco para a paciente. E em termos de benefício, a gente tem que sempre, eu falo, toda paciente que vai fazer terapia hormonal, a gente tem que pensar naquela balança antiga de mercado, onde num pratinho a gente tem risco, no outro pratinho a gente tem benefício. Então a gente tem que sempre É. pensar, sempre que o pratinho do benefício tiver melhor, nós vamos usar, Uhum. né? Do que o pratinho do Certo. risco. É claro que tem alguns Sim. subgrupos de pacientes que a gente não pode usar, por exemplo, paciente que já teve câncer de mama, né? A gente não Ah, pode usar definitivamente, mas certo. os outros subgrupos a gente tem que considerar essa questão da terapia hormonal, sim. Né? Então, assim, Certo. o recado de terapia hormonal é assim: vale usar, porque a gente tem benefício cardiovascular, a gente tem benefício ósseo, a gente tem benefício de cognição mesmo, de organização de ideias, né, cerebral. Mas Certo. realmente a gente tem que pesar os riscos dessa paciente, né? Então, paciente às vezes com Aí, câncer de mama, paciente com alguma trombofilia, por exemplo, alguma alteração de aumento de risco de é, trombose, a gente tem que avaliar muito bem. sim. E no caso, por exemplo, fazendo a reposição hormonal, isso vai significar que a pessoa vai continuar tendo a menstruação ou não tem essa relação? Pode sangrar ou não, depende muito Certo, da paciente. É. E uma certo. coisa que eu sempre falo, sabe, Adriane, assim, depende do esquema que a gente usa. Porque tem o esquema que é sequencial e tem o esquema contínuo. Então depende. A Certo. paciente pode até Ah, escolher menstruar ou não, sabe? Normalmente elas não entendi. querem Então, menstruar depois de uma certa meu idade. sonho, é É meu muito sonho vou parar. confortável, né, não menstruar. Vou, Então, sim, certo. tem que conversar isso muito, né, com a paciente. E uma coisa que eu Certo. sempre falo é o seguinte: quando a gente faz essa análise dos pratinhos da balança, a gente tem que entender que tem alguns fatores de risco que eles vão aumentar o risco da paciente. Então, a paciente Certo. que quer usar terapia hormonal, ela tem que merecer o uso, né? Certo. Então, é isso, a Sim. paciente tem que ter disciplina para atividade física, ela tem que se alimentar direito, ela tem que fazer um propósito de ter um gerenciamento até do estresse, né? Porque não Certo. adianta a gente tomar Vai ter o que ter. hormônio e agregar, né, o fator de risco, porque aí também não faz sentido, né? Então, quer dizer que para fazer a reposição hormonal, a pessoa tem que estar com a saúde mais ou menos organizada e tem que ter esse controle aí, porque senão aumenta o risco, é isso mesmo? Exato, exato. Eu falo que tem que Uhum. andar no trilho. Para ter o Isso. benefício da terapia hormonal, tem que andar em cima do trilho, certinho. Porque Uhum. senão a gente aumenta muito o risco, principalmente risco que não precisa aumentar, né? Que é risco, às vezes, Certo. de um estímulo estrogênico aumentado, né? De uma exposição hormonal, né? Para mais, né? Risco Uhum. cardiovascular. Sim. Aí teve uma pessoa que comentou aqui o seguinte:
eu tenho me sentido indisposta para a relação sexual. Uhum. Isso é comum nessa faixa etária? Como que é isso? Muito comum, né? Essa questão, essa disposição para relação sexual, a gente chama na medicina de libido, né? Toda vez que a gente tem a falta de vontade, né, de ter relação, a gente chama da queda da libido. Então, isso é muito, muito, muito comum em paciente pós-menopausa. Mas o que a gente tem que entender é que isso não é só hormonal. Né? Existem alguns estudos que, na verdade, aí não é estrogênio e progesterona, é de um outro hormônio que chama testosterona, que é o hormônio masculino, mas que a mulher também tem, né? E que é importante porque, na verdade, ele faz essa vontade inicial para a relação sexual. Agora, eu tenho muita paciente que chega no meu consultório e pede assim, Thaís, eu vim aqui para você passar testosterona para mim. Eu falei, calma aí, porque não adianta. A gente não pode passar testosterona se o estrogênio não está equilibrado. Entende? Porque, na verdade, se você não equilibra estrogênio, não pode usar testosterona. Né? Então, assim, não pode não deve, né? Porque, na verdade, a maioria das pacientes, quando você equilibra o estrogênio, ela equilibra a testosterona, porque lá, quando a gente vai estudar a formação desses hormônios, todos eles vêm de uma raiz única, que é o colesterol. A molécula de colesterol, ela é a raiz da formação desses hormônios todos. Então, se a gente melhora a produção do estrogênio, você automaticamente melhora a produção da testosterona. E aí você melhora essa questão da disposição da relação sexual. E assim, não é só hormonal, como eu disse, né? Então, não adianta, às vezes você dá o hormônio, o paciente usa lá 60, 90 dias, fala, não, Thais, resolveu nada. Mas aí você vai perguntar para paciente sobre outras coisas, né? Às vezes o relacionamento com o esposo, né? Como que é essa relação, como que é a relação dos dois, do casal, fora a relação sexual, às vezes é uma meleca, né? Uma brigaiada, uma confusão, e aí não tem jeito. Eu tenho um sexólogo muito amigo meu que ele tem uma frase que eu, assim, eu uso para a vida, que ele fala que sexo para mulher, para o homem, está entre as pernas e para a mulher está entre as orelhas. A gente pensa demais, né? E da mesma forma como se a gente não alimenta esses pensamentos nossos com estímulo, a gente não vai ter disposição mesmo. Então, assim, quando a paciente chega, eu falo assim, quantas vezes por dia que você pensa em sexo? Ela fala, eu? Penso não. Eu falo, mas como é que você quer transar? Se você pensa em comer o dia inteiro, você acorda no café da manhã planejando o jantar. Aí vai dar tudo certo. E aí, na hora de aí o pensar em jantar vai dar relação certo, né? sexual, né? E aí, na hora de pensar na relação sexual, não pensa? Então, assim, se a gente não pensa, a gente não estimula áreas cerebrais que são o gatilho, às vezes, para poder ter isso. Não estou dizendo aqui, tá, Adriana, nada de perversão, de não sei o quê, Sim, nada não, disso. É claro. pensar no assunto, né? Sim, É conversar com o esposo sobre o assunto, né? Ter esse diálogo mesmo, porque às vezes não tá bom para ele, não tá bom para você, e a gente tem que chegar no meio termo para ficar bom para E todo mundo. eu falo também, Thaís, assim, né? Porque às vezes é exatamente isso que você falou aí, que as pessoas não têm coragem de falar, né? Muitas mulheres não vivenciaram isso, não aprenderam, e às vezes até aprenderam que isso é errado, que isso não pode ser feito, enfim. E isso vem aqui, né, dentro da cabeça da gente e fica aqui arraigado, né? Então eu falo que, assim, às vezes o homem também passa por essa falta de libido, né? Uhum, E às vezes a mulher fica esperando ele vir. E às uhum. vezes ele precisa que ela vá, né? Sim, Então, eu acho que isso é muito importante, refletir sobre isso. só que A gente nossa vê muita. criação, né, Adriane? A gente não pode ir, Isso, né? Olha que é, interessante. A mãe da gente falava, a vida inteira a mãe da gente falava assim: senta, fecha a perna, né? Senta direito. isso, é, Na festa, não vai atrás do menino, né?
A vida inteira Isso. foi isso. É, Então, assim, é, é interessante quando a gente para pensar nessas questões, né? Então, assim, a é. gente precisa ter mudança mesmo de pensamento para poder encarar isso de uma forma melhor, né? E a Sim. vivência da sexualidade nessa fase da vida é interessantíssima, porque, assim, com mais de 40, normalmente a questão das crianças está decidido, né? Então, assim, com É, muita frequência, a gente tem ou o marido ou a esposa já com uma contracepção aí definitiva, ou uma vasectomia, né? Ou uma ligadura, ou um DIU mais, é. né? Uma coisa mais definitiva. Então, é só para Uhum. viver o gostoso, né? É só para Isso. ter o bom da relação, não tem aquela preocupação de Tem medo, né? engravidade, né? Então, assim, é uma questão interessante mesmo, que a gente É a precisa, hora de aproveitar, não é? não é? É, é isso mesmo. É, Thaís, a Poliana perguntou aqui: essa terapia hormonal interfere na libido Pode interferir muito. Pode interferir positivamente? positivamente. Tanto a terapia só estrogênio e progesterona, né? Porque, na verdade, é igual eu disse, de você dar estrogênio e progesterona, você pode regular a testosterona e só isso resolve, né? Tanto é que a gente não entra normalmente assim tudo de uma vez, a não ser que seja um quadro muito específico. A gente entra primeiro com estrogênio, progesterona, depois usa a testo. Então, assim, se precisar, mas a gente tem que entender que normalmente só estrogênio e progesterona vai resolver, né? Agora, tem uma outra questão, tem o outro lado da moeda, né? Que eu acho que também é importante observar, é a questão do marido, ou do companheiro, ou do namorado, seja lá o que for, né? Porque às vezes você vai intensificar a sua libido e ele está pronto para isso. Então é Isso é preciso, né? muito importante, muito. Por isso que uma conversa no consultório, ela é fundamental. Porque não adianta você repor, deixar a mulher completamente maluca e o marido não está dando conta, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes, às vezes, no consultório, casadas com os maridos muito mais velhos, né, do que É, elas. Não faz o menor sentido, né? Eu dar, por exemplo, uma testosterona para ela, ela vai ficar completamente maluca, doida para ter é, relação, e o marido às vezes não está correspondendo, né? Então é por aham. isso que eu disse, é um caso de cada vez, é individual. Não tem jeito eu Cada fazer, caso é um, né? fazer para todo Aham, mundo, né? isso mesmo. Então tem que ficar atenta a isso, né? Uhum. Bom, é, em relação agora a um outro assunto, né, que é a sua especialização em mastologia, é, o câncer de mama, infelizmente, ele ainda acontece bastante, né? Ele ainda é bem comum. E tem algumas mulheres aí que nem gostam de falar nesse assunto, né? Mas eu acho que é muito importante. E eu, como tenho minha mãe, minha irmã, que tratam de câncer de mama, né? Eu acho que isso tem que ser falado. Eu acho que, assim, eu como praticamente grupo de risco, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aproveitar da sua presença aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Claro. E eu acho que assim tem tantas possibilidades, não é? Então eu queria que você falasse um pouco sobre aí os cuidados, as possibilidades de cura, porque também tem gente que acha que câncer de mama morreu, né? Uhum, uhum. Então não funciona exatamente assim. A gente tem muitos recursos hoje, Claro. desde que aí eu vou deixar para você falar. Na verdade, a gente tem que entender, eu até fiz um post recente disso no meu Instagram, falando que existe uma diferença muito grande, e é isso a gente precisa entender, sobre prevenção e rastreamento. Né? Então, o que que acontece? O paciente acha que está levando a vida na flauta, é só ir lá uma vez por ano, fazer mamografia e está tudo certo, né? Então, mamografia, ultrassom, ressonância, método de imagem, gente, isso não faz prevenção. Isso faz rastreamento. Isso faz diagnóstico precoce. Então, você vai lá fazer mamografia, fazer ultrassom, fazer uma ressonância de mama quando precisa, se você está buscando um diagnóstico precoce, uma lesão pequena que é possível tratar e você ficar curada dela. Ok. Agora, prevenção real, a gente faz com hábito de vida.
né? Então, a prevenção real, ela não é só depois dos 40. Ela começa lá na puberdade, lá quando a menina é jovem, né? Quando começa a formar broto mamário, lá na adolescência. E eu acho importante falar isso aqui, porque o seu público tem muita mulher com mais de 40 que certamente tem filhas dessa idade, né? Sim, com Então, assim, a certeza. gente precisa entender que a gente precisa cuidar, né, dessas meninas já na puberdade. Então, a gente tem, né, a cuidar de hábito de vida é de alimentação, né? Quando eu falo de alimentação, é o mais saudável possível, né? O mais in natura possível que você puder alimentar, o menos possível de processado, de ultraprocessado, de pacote, né? Quanto menos você puder tirar do pacote, mais puder descascar as coisas, melhor, né? Então, hábito de vida, atividade física, né? Gerenciamento do estresse, que isso a gente precisa cuidar, e a questão do sono. Eu sempre falo que esses 4 pilares fazem prevenção, né? Junto com isso, a terapia hormonal, às vezes, ela pode prevenir câncer de mama para alguns subgrupos de pacientes. Mas a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né? Então, assim, então essa questão do câncer de mama, a gente precisa entender que a gente tem que fazer prevenção. É claro que o rastreamento é importante, mas o rastreamento ele é importante para um subgrupo de pacientes acima de 40 anos. Então, antes de 40, a gente vai fazer prevenção. E depois dos 40, a gente continua fazendo prevenção, porque são hábitos, né, que são adquiridos e a gente tem que continuar neles. Em termos de rastreamento do câncer de mama, né, aproveitar o ensejo, nós estamos no mês de setembro, mês que vem, a gente tem um mês inteiro dedicado, né, ao Outubro Rosa. Então, a gente tem que... a recomendação hoje é que toda mulher acima de 40 anos tenha suas mamas examinadas, né? E faça mamografia uma vez por ano. Essa mamografia, ela pode precisar de algum complemento, né, de ultrassom. E algumas pacientes, né, como você, a gente sabe que o paciente de alto risco, a gente ainda vai complementar com ressonância magnética das mamas, né? Que é um exame um pouco mais aprofundado, mas que ele é interessante nesse subgrupo de pacientes de alto risco e ele aumenta o diagnóstico de lesão invasora, né? Que são lesões biologicamente importantes, lesões que vão comprometer mortalidade. Tá? Então, assim, é o rastreamento. Então, é imprescindível que a gente tenha. E não adianta falar assim, ah, não vou não, que eu vou ficar procurando doença. Não é procurando doença. Câncer de mama hoje, a gente sabe que quando ele é diagnosticado numa fase inicial, ele tem taxas de cura de mais de 90%. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa abordagem do rastreamento para poder conseguir fazer o tratamento oportuno, né? Tem uma pergunta aqui que ficou para trás, tá? Estou até anotando ela aqui. A Margarete perguntou o seguinte: que ela não tem útero e tem só um ovário. Como é que funciona a questão da menopausa? Tem alguma Pois é, mudança? tem mudança. Na verdade, a paciente que perde um dos ovários, ela tem toda a produção dela feita pelo ovário que ficou. A produção de estrogênio e progesterona. Então, essa paciente, muito mais do que a paciente que tem útero, né? Porque, assim, marco principal da menopausa é essa irregularidade menstrual, né? A paciente começa a menstruar esquisito, de repente para. A paciente que não tem útero, ela não tem essa questão. Então, ela tem que ficar de olho nos outros sintomas. Né? Então, a questão do sono, a questão do ressecamento vaginal, né? A questão da pele, do cabelo, né? Tem que ficar de olho nessas outras coisas, porque a gente sabe também, Adriana, isso é importante a gente dizer, que a terapia hormonal, ela é tão melhor quanto mais precoce ela é instituída. Então, assim, a gente tem uma fase inicial aí que a gente vai monitorar e tudo, mas a gente tem que entrar logo que os sintomas começam, porque a gente chama de janela de oportunidade, entre 5 e 10 anos depois do início dos sintomas, né?
Depois da última menstruação, desculpa. Então, a gente precisa entender que essa questão da janela de oportunidade é onde a gente vai ter redução, vai ter o maior benefício, na verdade, em termos de cardiovascular, em termos de cognição, né, em termos de saúde óssea. Aham. Vai ter. Então, é importante. Então, se ela não tem o ovário, né? Um ovário não precisa ficar preocupada, né? Se ela não tem o ovário, mas se ela não tem útero, ela pode fazer reposição hormonal também. Mas ela vai ser baseada nos sintomas e não na última menstruação. Ah, tá. Então, geralmente a reposição hormonal, só para reafirmar, ela vai acontecer pós-menopausa, após realmente parar de menstruar. A reposição hormonal é efetiva, né? O que acontece é, Sim. como eu te disse, às vezes 4, 6 anos depois, antes dessa última menstruação, o paciente começa a ter alguns sintomas. E aí, às vezes, a gente pode fazer alguma intervenção, né, alguma intervenção de dosagens mais baixas desses hormônios, só para a gente tentar manter um nível e a paciente sair do sintoma. Né? Então, isso é importante a gente ter essa dimensão, né? Que há o que fazer, mesmo antes de menstruar a última vez, né? Essa reposição hormonal, ela tem ela pode ocasionar aumento de peso, por exemplo? Aumento de pelo, engrossamento de voz, isso é com testosterona, não com eu falei estrogênio. Peso corporal. Pelo contrário. Lembra que eu falei que lá no início a gente falou que a questão da composição corporal de como é que fala? Estrogênio e progesterona, ela vai ser um ganho. Porque quando a gente perde estrogênio e progesterona, o que acontece? A gordura vem abdominal. Então, se você repõe estrogênio, você vai manter a gordura feminina, né? Você vai manter a cintura e vai manter bumbum e coxa mais grossa, que vai ser o biotipo da mulher. Entendeu? Então, é o contrário. Então, assim, agora, tem uma coisa interessante, né, Adriana, que a gente precisa falar. Terapia hormonal não é solução da lavoura, né? Então, o paciente precisa entender que, com a menopausa, ela vai ter uma diminuição de gasto calórico por dia, né? O metabolismo basal dela, que a gente chama, que é a quantidade de caloria que ela gasta para manter as atividades normais dela, vai ser diminuída, né? Em mais ou menos média de 400 calorias, de 200 calorias dia, desculpa, de 200 calorias dia. Então, é imprescindível a paciente que está entrando nessa fase aumentar o gasto calórico com atividade física, para não ter que diminuir demais o que ela está comendo. Porque a restrição de dieta é muito penosa, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, quando a paciente tem uma restrição calórica muito grande, normalmente ela não adere ao tratamento, sabe? Ela não vai. Então, eu falo assim, é melhor você aumentar a sua ginástica do que deixar de comer. Para você manter um nível de gasto calórico adequado, né? E o pior disso é que às vezes a pessoa descuida, né? E aí, assim, como tem essa diminuição, então para falar um número aí que é comum todo mundo falar, né? Uma dieta com 1.200 calorias aí, se você vai gastar 200 calorias menos por dia, se você vai semana, mês, ano, gastando menos e consumindo mais, por isso que acontece uma grande probabilidade do aumento de gordura corporal nessa fase, né? E aí, por isso é importante estar de olho. Olha que interessante que você está dizendo. Uma dieta de 1.200 calorias, que é restritiva pra caramba. Porque você não mantém 1.200 calorias no final de semana, nem a pau. Entendeu? Verdade. Final de semana você vai querer comer um bolo, vai querer comer um doce na casa da sogra na sobremesa, você vai querer tomar uma cerveja com o marido, entendeu? Não mantém dieta de 1.200 calorias. E outra coisa, não é só caloria, né? É a questão da qualidade do alimento.
Sim, com Então, certeza. isso é uma coisa muito importante. Sabe o que que acontece? Quando a gente entra em menopausa, a gente tem um aumento de um negócio que chama síndrome metabólica. O que que é isso? É Uhum. um mau gerenciamento do carboidrato pelo corpo da gente, tá? Então, a gente precisa fazer escolhas depois que você entra em menopausa. A restrição de carboidrato, ela se torna imprescindível. É. Porque senão a gente vai. Por que que a gente vê tanta mulher diabética depois que entra em menopausa? É isso, Uhum. né? Porque o estrogênio e a insulina, que é o hormônio que é produzido lá no pâncreas, que é responsável pela gestão da glicose no corpo da gente, eles estão muito relacionados, né? Então, se o estrogênio falha, a insulina aumenta, né? E aí a gente começa a ter É, resistência dessa insulina. Então a gente precisa entender isso, porque não é só a quantidade de coisa que você come, é a qualidade do alimento. exatamente, né? É muito importante esse cuidado aí com essa alimentação, muito mais até pela saúde até, né? Do que simplesmente por falar, não, eu estou engordando, né? Uhum, Porque uhum. isso afeta uma série de outras coisas. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, em relação a essa questão da menopausa. É, existe, tipo, uma idade máxima que essa menopausa vai acontecer? Ó, mais ou menos é assim. A gente tem isso por população, sabe? Aqui na América Latina, a média é 47 anos, tá? Então, é Que a entre menopausa vai acontecer? 45, entre 40, a literatura fala pra gente entre 45 e 55. Aqui na América Latina, os estudos populacionais falam que 47 anos. E existem alguns É. fatores que podem antecipar isso. Então, Uhum. tabagismo, paciente às vezes com índice de massa corporal muito elevado, paciente mais gordinha, né? Paciente que usa às vezes É. alguns medicamentos, paciente, por exemplo, que fez quimioterapia, né, por câncer de mama, pode antecipar a menopausa. Então, a gente sabe que isso pode ser antecipado, né, por alguns fatores aí, né? Algumas É. doenças crônicas, né, algumas doenças que a gente chama de doenças autoimunes, né, elas podem É. também antecipar a menopausa. Então, assim, tem essa questão dos fatores aí. Mas, em média, Uhum. 47 anos na América Latina, tá? Meu Deus, mas eu tô muito fora dessa média. Eu já tô com 52 e até hoje nada de Tá parar. vendo? É isso aí. Eu não quero chegar até os 55, Você quer não? não quero não. Já tá bom, já chega. Chega, né? Ai, credo. Mas isso é muito individual. Pessoal, então, né? Mas é isso. Eu acho que eu tenho uma vida longa nesse sentido, porque eu comecei muito nova e, né, pela média que você está me falando aí, eu estou indo para as últimas. Eu sou simplesmente os pontos extremos, É isso mas é aí. assim mesmo, né? Faz parte. É isso Faz aí. parte. Bom, a gente já está quase caminhando para o nosso final, Thaís. Mas, voltando aqui, né, a essa questão aí que é o câncer de mama, existe realmente uma relação, por exemplo, quando na família você tem mais pessoas, existe diferença, por exemplo, se for um parentesco de primeiro grau para segundo grau, para terceiro grau, ou é mais ou menos a mesma coisa? Como é que funciona isso? O risco familiar, ele só corresponde a 10% dos casos, né? Então, isso precisa ser Ah, bem falado, né? Às vezes a paciente fica com muita neura de nó, eu tô com risco, porque minha tia-avó, não. Né? Então, uhum, o risco aumentado, ele existe somente em 10% dos casos e normalmente são parentes de primeiro grau e com sei. câncer de mama antes dos 45 anos de idade, né? Então, quer dizer, Ah, o que a gente chama de primeiro grau em medicina? Isso é importante falar também, porque às vezes o paciente fala assim, é minha prima de primeiro grau, né? Não é. é, Primeiro grau em medicina é a ascendência, ou seja, a mãe, a lateralidade, a irmã e a descendência, filha. Então, se você tem é. filha, mãe ou irmã,
né, com câncer de mama antes dos 45 anos de idade, sim, você é uma paciente com risco aumentado. Hoje em dia, existem alguns algoritmos que a gente calcula esse risco, sabe? Então, o mastologista, ele tem normalmente esses algoritmos no consultório, a gente faz um cálculo rápido, considerando a idade da menstruação que veio a primeira vez, se já entrou em menopausa ou não, se já teve alguma biópsia com alguma atipia ou não, se tem familiar, qual que é o grau dessa família, com quantos anos. Então, isso é importante você saber na hora que você vai a uma consulta com um mastologista, ter esses dados todos para a gente fazer um cálculo de risco bem feito, né? Então, assim, são poucas pacientes, na verdade, que têm um risco verdadeiramente elevado. E mais uma pergunta, qual a relação, se ajuda ou não, o fato de a pessoa praticar atividade física a vida toda, né? Se isso vai diminuir o risco, como que funciona? Prática de atividade física é bom desde sempre, né? Eu sou uma defensora de prática de atividade física, eu acho que tem que fazer, né? Faz bem para um monte de coisa. Então, se a gente for pensar assim, das 3 causas que mais mata a mulher hoje, câncer de mama, osteoporose, fratura, né? E doença cardiovascular. As 3 doenças que mais matam a mulher hoje são beneficiadas com atividade física, né? Em termos de câncer de mama, a atividade física, ela vai diminuir gordura corporal e com isso diminuir um fator de risco importantíssimo que é a obesidade, né? E além disso, ela vai deixar seu osso mais forte e seu músculo mais forte. E o músculo da gente, ele é um produtor de substâncias contra o câncer, né? Então a gente tem que entender essa parte. A atividade física é fundamental em todas as partes, em toda a época da vida. Lembrar, Adriana, uma coisa interessante, que para fogacho, né, para o calorão, a atividade física resistida, né, a musculação, a yoga, aquela power yoga, né, o pilates feito, né, esses exercícios de treino funcional, esses são importantes para a gente melhorar fogacho. O exercício aeróbico, ele vai ser importante para doença cardiovascular, viu? E diminuir gordura corporal, né? Mas o treino resistido, ele vai ser importante para o controle de sintomas de fogacho e para a melhora da saúde óssea. Olha só, pessoal, a melhora da saúde óssea já é muito falado, né? Agora, para essa questão aí em relação à menopausa, eu, por exemplo, eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então, muito bacana. E eu faço pilates, eu faço musculação. Tem que fazer. E realmente assim, eu sinto, mas assim, as pessoas relatam que molha o cabelo, né? Que às vezes tem que secar de novo e tal. O meu eu sinto, mas não é algo realmente tão forte, igual eu vejo as pessoas comentarem, né? Não, tem então, algumas já tem um ponto pessoas que positivo. é muito desconfortável mesmo. Tem E eu falo que nessa hora você tem que ter muita paciência, fazer o controle direitinho. Quem puder usar o hormônio, vai usar. Quem não puder usar o hormônio, tem outras medidas, que eu acho que aí é assunto para outra conversa, né? Mas a gente tem medidas não hormonais que ajudam muito, né? A questão principalmente da questão comportamental, né? Da meditação, da yoga, né? Que ajuda demais. Acupuntura, reiki, né? Essa parte toda ajuda muito. Né? Então, tem que procurar um profissional para saber te orientar direitinho. Isso aí. Bom, eu acho que nós vamos ter que partir para o final, senão eles vão nos cortar, né? Porque, infelizmente, quando a gente passa só, corta e a gente fica no vácuo sem despedir, né? É isso Pessoal, mesmo. Olha só para lembrar vocês o seguinte, na próxima aula nossa, que vai ser terça-feira, terça-feira às 15 horas, tá? A gente vai ter convidada a Luciene Vidal, que vamos falar sobre mechas e luzes no cabelo. E o tratamento desse cabelo quando você faz isso. Vai ser um tema bem bacana também, né? Coisa boa. Doutora Thaís. Muito obrigada. Então, mais uma vez, te agradeço muito. Foram muitas informações importantes, né? Eu te agradeço demais, muito mesmo, assim,
muito conhecimento que você dividiu com todo mundo aqui hoje. Então, eu só tenho que agradecer mesmo, Sempre um né? prazer. Estou sempre às ordens, tá? Eu que agradeço. A gente vai marcar depois para falar mais, então, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Pessoal, Um abraço. desejo tudo de bom para vocês. 20 segundos. Um grande beijo, excelente noite, paz e bem para todos vocês, tá bom? Beijo. Beijo enorme Tchau. para todos. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.